dando continuidade à nossa série Tabus e Espiritualidade e aos assuntos polêmicos. Tô adorando isso. Hoje vamos falar sobre alimentação sem carne. Ser vegetariano ou não ser? Quem me conhece já sabe que a minha resposta é um sonoro sim! Mas para muitos esse assunto ainda é o tabu, então o lugar dos tabus é aqui mesmo. Então nós vamos dividir este episódio de hoje nas seguintes abordagens. Vegetariano, vegano, eles são chatos? Vamos falar também sobre o aspecto ético e moral da alimentação vegetariana ou vegana para aqueles que não têm nenhuma crença, que não têm nenhuma religião ou os não espiritualistas. Óbvio, vamos abordar também a questão moral e ética para espiritualistas. Vamos abordar as questões nutricionais e também responder algumas falácias ou desculpas que o povo encontra para continuar se alimentando de carne. Bom, então vamos começar falando sobre a questão ética e moral para não espiritualistas. E para começar, eu quero colocar um pequeno trecho de um vídeo, de uma palestra, do queridíssimo Leandro Carnal. Todo mundo conhece o Leandro Carnal, não é? Se ele é o Leandro Carnal, eu sou o Leandro Vegetal? Bom, enfim, vamos ver o que o Leandro Carnal falou. É um vídeo lá de 2012, mais ou menos. Acho chata a catequese. Vegetarianos são insuportáveis, não? Eles ficam querendo pregar que a vaca tem direitos e a cenoura não. Eu não consigo aceitar isso. A cenoura não sofre, a vaca sofre, vamos comer só alfafa e cenoura, né? O fato de ela não gritar deve ser a prova disso. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Bom, eu particularmente não tenho absolutamente nada contra o Leandro Carnal, é preciso que isso fique bem claro. Inclusive, eu acho que ele é uma das pessoas mais inteligentes e bem informadas aqui no Brasil. Mas como ninguém é perfeito, o Leandro Carnal também está sujeito a falar, às vezes, algumas troglodices como essa que ele falou no vídeo, não é? E, sinceramente, até me surpreende o fato de uma pessoa como o Leandro Carnal não ter mais informações sobre esse assunto, ou pior, de ele sair dando opinião sem ter uma informação sobre esse assunto. Mas tudo bem. Bom, desde 2012 existe um documento chamado Declaração de Consciência de Cambridge. Este documento ele reúne assinaturas de um grupo de cientistas de reconhecimento internacional, como neurocientistas, neurofarmacologistas, neurofisiologistas, neuroanatomistas, neuroblablablablistas, em que eles reconhecem em todo o seu campo de pesquisas que os animais não humanos, sim, são seres sencientes. O que significa isso? Senciência é um termo que une duas palavras, sensibilidade mais consciência. Isso indica que todos os seres sencientes, eles têm duas coisas. Eles têm sensibilidade, ou seja, são sensíveis a sentimentos, a questões como dor, como prazer, e também eles têm consciência disso. Então, da mesma forma que um ser humano sofre com a dor, que ele sofre ao levar uma facada, um tiro, uma pedrada, seja lá o que for, o animal vai sofrer exatamente da mesma forma. Então, a partir daí fica muito fácil a gente reconhecer por que a alimentação vegetariana e por que o cuidado com animais é uma questão totalmente ética. Simplesmente porque se é errado você infligir sofrimento a um ser humano indefeso, pior ainda, seja criança, seja idoso, seja deficiente, seja quem for. Por que é certo você impor a dor a um outro ser? Só porque ele não pode falar, só porque ele não caminha como um ser humano, só porque ele não tem a aparência de ser humano. E aí vem a primeira falácia. Ah, Leandro, mas na natureza é assim. O tempo todo os animais estão caçando uns aos outros, estão se matando para poder sobreviver. Tá, mas pera aí. Quem é que é o ser mais evoluído da história mesmo? Quem é que é o ser que tem a possibilidade de plantar o próprio alimento? Quem é que é o indivíduo que tem a possibilidade de colher o seu alimento na natureza
sem precisar matar nenhum ser senciente. Você não pode esperar que um leão vá plantar uma pé de mandioca, ou que um lobo vá ter uma fazenda de feijões, por exemplo. O ser humano pode fazer isso. Os animais não têm outra alternativa. E então aí vem a segunda questão, aquilo que o Leandro Carnal começou falando no seu vídeo, que os vegetarianos são chatos. Mas peraí, chato é você que diz que a gente é chato. Brincadeirinha, tá? Mas falando sério, pode até ser que os vegetarianos, sim, sejam chatos, mas se por chato você entende ser uma causa em que nós estamos defendendo vítimas de uma injustiça, então, meu caro, eu quero ser chato pro resto da minha vida. Quer saber? A minha religião vai ser o chatismo. Sem contar que tem o seguinte também. Quando você faz a transição para uma alimentação vegetariana, que seus amigos começam a te convidar para uma janta, para um churrasco, para um almoço, e você é o único naquele grupo que não come carne. E aí você tem que aguentar aquele monte de piada sem graça. Ah, vegetariano, a minha comida caga na sua. Quem é que é o chato da história mesmo? Agora falando então da questão do aspecto moral da alimentação sem carne para espiritualistas, todos nós que acreditamos na existência de espírito, que estamos buscando a evolução do nosso espírito, então nós precisamos compreender que os animais também têm uma alma, também têm um espírito, e que também está em evolução exatamente assim como nós. Então, cada vez que nós matamos um animal, seja para alimentação, seja por diversão, seja por esporte, ou seja lá por que for, você está, além de estar impondo uma dor, uma experiência de sofrimento àquele animal, automaticamente estamos interrompendo o processo, a experiência que essa alma está vivendo aqui na matéria. E com certeza estamos criando um karma para nós. Aí vem a segunda falácia. Ó Leandro, mas os peixes dá para comer, porque peixes têm uma alma coletiva. Então se você matar alguns indivíduos, a alma vai continuar vivendo a sua experiência. Quer saber? Na minha opinião, é pior ainda. Sabe por quê? Porque se uma alma coletiva está comandando talvez dezenas, centenas ou até milhares de indivíduos, como peixes, camarões, e você vai, por exemplo, pescar ou compra o animal pronto, já pescado, vai ver quantos animais são tirados do seu habitat de uma única vez. É um número muito grande. Então aquela alma, apesar de ser só uma, ela está sofrendo a experiência da dor, do sofrimento, principalmente de morrer asfixiado, talvez centenas de vezes em um único momento, porque muitas vezes são centenas de animais que são pescados num único momento. E sendo uma única alma, é uma alma sofrendo centenas de vezes ao mesmo tempo. É uma questão bem lógica, né? E também para quem está buscando a evolução espiritual, também tem uma questão muito importante, que é a questão da compaixão. Ao longo das minhas pesquisas, dos meus estudos, eu cheguei à conclusão que nós, para evoluirmos, nós precisamos desenvolver uma série de virtudes, uma série de atributos morais, uma série de sentimentos que vão nos colocar em uma vibração mais elevada. Por exemplo, o amor, por exemplo, a humildade, a fraternidade, etc, etc, etc. E entre esses sentimentos está o sentimento de compaixão. Então é um pouco estranho nós imaginarmos que nós estamos evoluindo. Podemos até estar evoluindo sim, em alguns aspectos, mas nós não podemos ignorar a questão da compaixão. Se nós não tivermos compaixão com os menores dos seres da natureza, vamos ter compaixão com quem? E aí muita gente diz, claro, ô Leandro, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço bem para todo mundo. Não é o fato de eu comer carne que vai fazer eu ser uma pessoa menos evoluída. Claro que não, mas veja bem, o fato de você ser ou não ser vegetariano não indica necessariamente em que nível evolutivo que você está. Mas vai chegar um momento em que, se você quiser dar um passo adiante na sua evolução espiritual, você vai precisar aderir a uma alimentação mais equilibrada, sem sofrimento. E aí também entra aquela questão bastante falaciosa
que diz: o problema não é o que entra na boca do homem, o problema é o que sai da boca do homem. Não, o que entra na boca do homem também é um problema, e é um baita de um problemão. Primeiro porque, como já foi falado, você está tirando a vida de um indivíduo que está também em evolução. O segundo é que você não precisa de carne para sobreviver, mas se mesmo assim você está comendo carne e adora um churrasco, isso indica apego, e apego, como a gente sabe, faz o espírito ficar estagnado aqui na matéria. E a terceira é a questão vibracional. A carne, ela tem uma energia densa, e aquele que consome, óbvio, vai estar trazendo para dentro de si uma energia também densa. Tem alguns médiuns, amigos meus de confiança, que eles já me relataram que eles percebem na aura do indivíduo que se alimenta de carne, principalmente na região do estômago, dos intestinos, que ficam manchas avermelhadas, manchas meio marrom, gosmenta. E aí vem mais uma falácia dos espiritualistas que dizem: Leandro, Chico Xavier comia carne. Claro, né? A questão é que ninguém pode ser perfeito, né? Putz, algum defeito o cara tinha que ter, né? Porque se ele não tivesse, né, algum defeito, pelo menos, então, veja bem, o cara não ia nem precisar ter voltado a reencarnar aqui na Terra, né? E quem sou eu para falar qualquer coisa do Chico Xavier? Mas veja bem, existem pelo menos 3 livros do Chico Xavier que ele psicografou, lógico, que foram ditados por espíritos como Emmanuel, como André Luiz, como Irmão X, em que eles dizem claramente sobre a importância de parar com a alimentação de carne. Então o Chico Xavier, ele tinha virtudes maravilhosas, mas o porquê dele não ter aderido a uma alimentação vegetariana, vai saber o Leandro, né? Mas o conhecimento estava impresso nos livros dele mesmo, né? E nutricionalmente falando, é óbvio, a carne tem sim os seus valores. A gente não pode ser hipócrita, mas nada que não possa ser conseguido através de outros alimentos, ou até mesmo à base de suplementos. Eu, particularmente, não sou nenhum especialista no assunto, mas é bastante óbvio que cada indivíduo vai ter uma necessidade energética e nutricional diferente. Então, alguns indivíduos podem precisar de suplementos, outros não podem, cada caso é um caso. Mas eu afirmo, por mim mesmo, pela minha própria experiência, que mesmo que houvesse a necessidade, não há, mas mesmo que houvesse a necessidade de nós vivermos à base de suplementação, ainda assim valeria muito a pena, pelo prazer de você estar contribuindo com o desenvolvimento, com a manutenção da vida e dos seus valores aqui agregados. E também pela oportunidade de você estar irradiando o seu amor e sua compaixão para todos os seres que cruzarem o seu caminho, permitindo que a vida siga o seu próprio curso sem interferir em seu equilíbrio e no equilíbrio da natureza de uma forma geral. E falando em natureza, em equilíbrio, vem a quinta falácia. Saiu até um artigo um tempo atrás dizendo que vegetarianos e veganos são pessoas que pensam que não matam, que pensam que contribuem para o equilíbrio da natureza, mas que isso não seria verdade, porque os vegetarianos, por se alimentar só de vegetais, estão causando uma grande destruição, estariam destruindo grandes áreas e das vidas que lá existem. Mas vamos apelar para a matemática, de um modo bem simples, mas tão simples que eu tenho até a sensação de que eu estou perdendo tempo em falar isso no vídeo. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos analisar quanto mais ou menos o ser humano come ao longo do dia e quanto, por exemplo, um boi ou uma vaca come. É óbvio que a vaca come muito mais que o ser humano. É óbvio que a vaca, o boi, o porco bebem muito mais água que o ser humano. Então, pegando, por exemplo, um pequeno hectare de terra, onde você poderia plantar diversos alimentos e até manter uma família de 3 ou 4 indivíduos por um bom período de tempo, na verdade, um bovino ou um suíno, ele vai precisar de uma área muito maior para comer a mesma quantia de alimentos, para você poder produzir a mesma quantia de alimentos. E agora então multiplica o número. Imagine uma chácara, uma pequena fazenda, um sítio, que tenha lá 2.000 cabeças de gado. Ou coloca uma comunidade
de 2.000 seres humanos. Qual dos dois grupos será que vai precisar de uma área muito maior para poder ter alimento? É óbvio que o grupo de animais precisa de uma área muito maior, precisa de muito mais campo, precisa destruir a natureza, as matas nativas de um modo muito mais amplo, para que o dono deles possa produzir soja, possa produzir pasto ou sei lá o que, para poder manter a vida desses animais. E para fechar com chave de ouro, vem a falácia número 6. Mas Leandro, Deus criou os animais para o ser humano poder se alimentar deles. Primeiro, pode até ser verdade em um período de tempo muito primitivo, onde o ser humano ainda não tinha desenvolvido a capacidade de plantar o seu próprio alimento. Segundo, imaginando que Deus seja uma entidade soberanamente justa, inteligente, muito sábia, com o perdão da palavra, mas ele teria feito uma bela de uma cagada se ele criasse o animal para o ser humano comer, sabendo que o animal tem dor e tem sofrimento. Posso apenas, para encerrar, deixar aquela frase do Abraham Lincoln, em que ele dizia que não me interessa nenhuma religião ou nenhuma doutrina que não leve em consideração o bem-estar e a manutenção da vida dos animais. Eu quase ia esquecendo. Ainda existem mais 2 falácias. Uma delas é quando as pessoas dizem que devemos respeitar a opinião do próximo. É óbvio que eu respeito muito a opinião das pessoas. Porém, política é uma questão de opinião. Religião é uma questão de opinião. Futebol também é uma questão de opinião. Preferência musical é uma questão de opinião. Mas quando existem vidas que estão sendo tiradas de forma desnecessária, aí é uma questão de caráter e de bom senso, e não mais de opinião. Outra falácia que está surgindo recentemente está relacionada com o dito abate humanitário que é praticado de modo indolor nos abatedouros. Obviamente, precisamos reconhecer que esta mudança tem lá o seu valor, mas de algum modo isso me lembra muito o sistema prisional de alguns países ao redor do mundo, onde é tida a lei da pena de morte. No dia da execução, o condenado tem direito a ver a sua família, a ter um momento de maior intimidade com amigos e pode até escolher um prato de sua preferência para saborear no dia da sua morte. Quando chega o horário marcado então para sua execução, esta não é mais feita do modo antigo nas cadeiras elétricas, mas é feita através de processos indolores. Isso mostra uma valorização dos direitos humanos, mas convenhamos, algo mudou no destino deste ser, algo foi transformado em sua essência, ele teve a oportunidade de dar prosseguimento à sua vida como ele faria anteriormente, tendo a oportunidade de seguir a sua caminhada rumo à evolução. Algumas coisas precisam ser pensadas melhor. O recado por hoje é esse, espero ter ajudado mais uma vez na reflexão e na busca de cada um. Vamos adiante, muita paz, namastê a todos e até a próxima.